Salve, salve, nação cuscuzeira! Isso mesmo! Vamos iniciando neste 24 de outubro de 2024, nesta linda noite, e desejo uma boa noite para você que está aqui sintonizado conosco, sintonizada, ou você que está assistindo mais tarde no canal do YouTube do Centro Espírita Lar dos Humildes. Vamos iniciar nossa noite com muita gratidão e também dar aquela acalmada no coração com uma boa prece para iniciarmos o nosso encontro de hoje, que está recheadinho de coisas boas. Eu gostaria de chamá-lo, o próprio, ele mesmo, Jonathan, para fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Ó Senhor de paz e de bondade, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em grupo para o estudo, para o trabalho. Obrigado por essa doutrina que nos traz a esperança, obrigado por essa casa que nos acolhe e obrigado sempre pela oportunidade do trabalho e do estudo. Senhor, abençoa todos os trabalhadores, estudantes dessa casa e que todos possam ser contemplados com teu amor e com tua paz. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bora lá, DJ JP, solta o som que vamos começar a nossa Expoege daquele jeito.
vida tem mais sabor. Estamos aqui de volta no nosso primeiro bloco do nosso Cuscuz com o Espiritismo. Eu gostaria de chamar a nossa querida coordenadora, como mais conhecida, Iraci, para falar sobre a Expoege, que é esse momento que chega todo mês de outubro no nosso Centro Espírita Lar dos Humildes. Iraci, fala que a gente te escuta. Boa noite para vocês. Mais uma vez, quinta-feira passada nós tivemos o primeiro programa com alguns grupos de estudo apresentando os poetas. E agora nós teremos o segundo programa com 3 grupos, que são do Evangelho Redivivo, do EG 1 e do EAD 5. Então, o que é o Expoege? É uma exposição dos estudos, porque antigamente só tinha, no lado do mídia, só tinha o EG. E aí os estudos foram expandindo, só que a gente não mudou o nome, continua o Expoege, mas é uma exposição onde os estudantes falam a respeito do que aprenderam, dos temas que gostaram. E esse ano nós estamos focando nos 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre confundo 160 e 161. Me corrijam se eu errei. Mas número é brincadeira, data. Então, é essa. E eu convido agora, né, o primeiro grupo a se apresentar, a falar, que são as pessoas. Então, eu falei certo. 160 anos mesmo. Obrigada, Carol. O Jonathan, né, e a Martinha, que fazem parte do estudo do Evangelho Redivivo, né, que vão começar agora a falar nesse poema. Muito obrigada e a palavra está com vocês. Vai lá, Paloma. Bora preparar a cumbuca de cuscuz e água fluidificada para esse dia tão maravilhoso, 24 de outubro de 2024. Bora que bora. E eu gostaria de chamar para iniciar as apresentações o pessoal do Rede Vivo. Alô, alô, Rede Vivo, cadê vocês? Boa noite, eu sou a Martinha e eu que vou iniciar falando. Boa noite para todos os meus queridos do Rede Vivo que eu estou vendo, Jane, Dona Fátima, Conceição e meus amados, que eu amo todos. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente, no Rede Vivo, a gente discute muito, né? Traz muito assunto, mas um assunto que tem tudo a ver com está sempre no Evangelho e está no nosso Rede Vivo, que a gente já estudou, foi o Sermão da Montanha, que é completo, né? É o de Mateus, né? Que abrange os capítulos 5, 6 e 7. E nesse aí a gente estudou trazendo, né, outro material, né, de outras fontes, mas vamos iniciar aqui pelo o Evangelho, né, enfim, que é o que tem tudo a ver, né. Eu anotei algumas coisas para pontuar. Depois Jonathan continua, né, querido? Então, olha, Jesus, na época, né, ele era totalmente fora do contexto, né, dos outros pregadores, né, que apareciam. Aliás, existia, né, sempre aquela tradição, né, que passava de pai para filho, né, como é o nome dos, meu Deus, agora eu esqueci o nome. Aquele povo que sabia tudo, né? Que era quem estudava, era quem sabia, era o que andavam impecável, né? As túnicas muito limpas, muito impecáveis. E Jesus não, chegou, né? Não tinha uma tradição, não tinha um nome de pai
conhecido, né? E pela aparência dele, pelas vestimentas, eles conheciam, né? Cada povo que chegava e sabiam que ele era um nazareno, né? Mas quem era aquela criatura, né? Quem era aquele homem, né? Tão misterioso que chamou a atenção de todo mundo, né? Através das suas palavras. E o Sermão da Montanha é considerado o maior discurso registrado, né, da história de Jesus, porque é algo completo, né? Tão completo, né, que o próprio Gandhi disse, né, que se toda palavra, né, fosse destruída, bastaria o Sermão da Montanha para nos guiar, né, durante toda uma existência, de tão completo que é o Sermão da Montanha. Então, ele chegou, né? Ele estava diante das multidões, não era uma multidão de povo, né? Vieram muitos, porque todos estavam ansiosos pela chegada do Messias, né? Porque muitos séculos, eles aguardavam esse Messias que vinha trazer, né? A palavra da salvação para eles. E o povo, né? Eu estou falando do povo, era muita gente, muitos povos, muita gente que chegou para ouvir Jesus, né? Nesse momento do Sermão da Montanha. E era tipo assim, foi o discurso inaugural, né? Da mensagem, né? Que lançando as bases do Evangelho foi o que marcou, foi o Sermão da Montanha. E ele nesse momento, né, as palavras dele, né, é como se alimentava o seu magnetismo, né, com sua palavra forte, o seu olhar magnético, sua luz que inebriava todo mundo, e todos ficavam extasiados, né, com aquela figura tão enigmática e tão simples ao mesmo tempo, e que trazia tanta paz, né? E isso chamou também muita atenção dos poderosos, né? Dos ricos e dos que se diziam saber tudo, né? Da palavra. E fez com que todos esses poderosos também fossem ouvir, né? O que é que esse homem tinha para falar, se não era algo que ia afetar, né? O poder deles, né? A forma deles conduzirem todo o povo, né? Conduzir de uma certa forma, né? Escravizar, né? Dominar. E Jesus veio, né? Para quebrar todos os paradigmas, né? Para tirar, botar no chão aqueles preceitos, né? Tudo, enfim. Jesus veio para transformar. Foi a grande transformação de todo aquele povo. Tanto que fizeram o que fizeram com ele, né? Porque ele representava um grande risco para todos os poderosos daquela época. Então, o Sermão da Montanha, como diz Gandhi, ele é tudo, né? Ele abrange tudo, estão todos os assuntos dentro dele, né? Ele tocou em muitas feridas, né? E tocou no coração de todo aquele povo, né? Libertou muita gente ali que vivia preso, né? Que vivia angustiado, que vivia escravizado, obrigado a agir, a pensar como os poderosos queriam, né? E Jesus veio trazer essa grande libertação para todos. Foi isso que me marcou nessa lição do Sermão da Montanha. Agora eu passo para o nosso amado Jonathan. Muito bem, Martinha. O que a Martinha acabou de fazer foi apresentar como se dá. Então, deixa eu me apresentar, Jonathan, de novo. Eu sou do Rede Vivo, lá do Lar dos Humildes. Então, para aquelas pessoas que vão ver esse vídeo depois, para eles saberem do que é que se trata. Então, nós fazemos parte de um dos grupos de estudos, se baseamos por esse material que fica disponível para nós. E o que a Martinha acabou de fazer foi para a gente mostrar como se dá os nossos estudos. Esse tema que ela falou
é do material, o tema 12, que fala do Sermão da Montanha. Nesse caso, geralmente, a gente lê o material em casa e aqueles que se sentirem à vontade vão dar a sua interpretação, vão dar para que todos possam participar e discutir o que é o assunto proposto, tá certo? Então, ó, especificamente nesse caso do Sermão da Montanha, tem algumas anotações aqui que são maravilhosas, tá? Por exemplo, especificamente, no Sermão da Montanha, baseado nos textos de Mateus, nos capítulos, como ela colocou, 6, 7 e 8, dali se tirou algumas que eles dividiram. Nesse material está dividido em 4 partes. No primeiro discurso, no segundo discurso, no terceiro discurso e no quarto discurso. Todos eles baseado no que foi falado no Sermão da Montanha. Aí assim, ó, essas explicações, do jeito que foram colocadas, do jeito que a gente... todo mundo é muito acostumado a falar do Sermão da Montanha. Mas até chegar o Sermão da Montanha, teve alguns acontecimentos que antecederam, tá? O primeiro foi o batizado de João Batista. O segundo foi a retirada da Galiléia após a notícia da prisão de Batista. O terceiro, escolheu os 12 membros do seu colegiado. Quarto, a iniciação da pregação nas sinagogas e na realização de curas. E o quinto, que é especificamente nesse, que foi, ele sobe ao monte para proferir um discurso inaugural da sua mensagem, lançando como base o Evangelho. Aí, assim, é interessante a gente colocar isso aqui, porque essa cronologia faz a gente enxergar de uma forma diferente. No nosso material de estudo, eles são mais de 12 capítulos referentes só ao Sermão da Montanha. A gente escolheu isso aqui para mostrar como se dá o estudo dentro do Evangelho Redivivo, tá certo? Então, ó, quando ele coloca o discurso, aí é muito importante. Eu vou tentar fazer uma síntese do que é basicamente o estudo e o nosso entendimento, que é assim, o discurso e o que ele falou no Sermão da Montanha é abrindo os nossos olhos para o verdadeiro tesouro no céu, que está relacionado à nossa moralidade, à nossa evolução, da gente cuidar um do outro, de nós sermos verdadeiramente cristãos. E isso ficou de todo do Sermão da Montanha. Não é que as coisas materiais não sejam importantes, mas elas só nos servem de base para nosso progresso e a nossa evolução. Então, o Sermão do Monte abre-se os olhos para o tesouro do céu, não o tesouro da terra. Então, do jeito que ele coloca aqui, são 12 capítulos que se estuda o Sermão da Montanha, e basicamente é isso. Aí, vamos lá. E tem umas coisas muito interessantes nesse processo, que é assim, olha, se você for observar, quando eu falo dos tesouros do céu, é assim, vamos lá, os bens materiais que nós vamos adquirindo através do trabalho, do nosso esforço, tudo isso tem o seu valor e tem a sua importância, mas nada se compara àquilo que nós fazemos para que quando nós estivermos no mundo espiritual, possamos ser contemplados com amor, com um verdadeiro ser cristão. E aqui a gente consegue através do trabalho. E como é o trabalho para angariar esse conhecimento e ser verdadeiramente cristão? É nós cuidando um dos outros, verdadeiramente amando aqueles que precisam, aqueles que são mais necessitados, aqueles que estão doentes, que estão com enfermidades, que estão sem bens materiais. E existem várias formas de se fazer isso. E esses estudos, todos esses estudos, inclusive do Redivivo, é para nos preparar para servirmos aos outros. E na nossa casa, por obra do nosso Senhor Jesus, existem várias atividades que estão relacionadas à caridade, a cuidar um dos outros. Inúmeras coisas. Então, o trabalhador, o estudante da casa e trabalhador, tem como objetivo também fazer um trabalho de assistência. E é nesse sentido, essa interpretação do que é o Sermão da Montanha. Então, ó, do ponto de vista teológico, que não dá para se falar muito, mas é como se o nosso Senhor preparasse
todo o material para dizer o seguinte, um dia eu vou aqui, mas eu vou deixar aqui para vocês um monte de instruções, uma série de instruções, e todas elas voltadas para isso. Aí, assim, eu brinco muito quando a gente está reunido, que eu digo assim, nós temos convidados especiais, porque se você for olhar na bibliografia aqui, que tem todo esse material aqui, foi baseado na Bíblia de Jerusalém, na então, imensa bibliografia. Mas tem duas citações aqui, que é dentro do livro, que é o livro que nós estudamos paralelamente, que é Primícias do Reino, que é do Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Então, no capítulo que é citado aqui, na página 52, ele vai dizer o que é cada passagem, tá certo? Ele escolheu algumas passagens aqui. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí ele faz um comentário. Esses comentários é para enriquecer o nosso entendimento do que a gente leu no trabalho e na apostila. Então, assim, ó, o por que herdarão a terra, ele vai dar uma explicação do jeito que está aqui. Então, é alguém que também vai dar uma interpretação à luz da doutrina espírita sobre o que é o Sermão do Monte. Então, ele faz aqui ele faz a citação, ó. Bem-aventurados limpos, porque de coração, porque eles verão a Deus. Aí ele dá a explicação associada a todo ao nosso entendimento e às discussões que são proferidas nas reuniões. Fora isso, quando eu digo que tem todo esse material aqui, porque os estudantes têm por obrigação já chegar lá no Lar dos Humildes, que tendo lido e levando algumas informações adicionais que eles possam fazer. Então, é dessa forma que nós fazemos o nosso estudo do Redivivo. O intuito maior é para que todos participem, dê sua opinião, fale do entendimento que teve, e as nossos coordenadores, a nossa professora, que carinhosamente a gente chama de professora, a nossa orientadora, vai fazendo os seus devidos apontamentos, tá certo? Então, esse é o trabalho que é feito. Sem contar que, além de tudo isso, tem todo o trabalho, tem todo o empenho de todos, da fraternidade, de estarmos juntos. E brinco sempre que o motivo da gente estar junto é gente. São vocês, são os alunos. E todo sábado eu chego lá e digo, olha, pessoal, o motivo de eu estar aqui é vocês. Porque somos motivados por gente. Então, o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso estudo é para nos transformarmos em pessoas melhores, para que sejamos capacitados para servir, certo? Então, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso estudo, esses são os nossos intuitos, e eu deixo à vontade para que quem quiser fazer pergunta, eu cronometrei, viu? Ó, eu estou aqui cronometrando, que é para ficar tudo bonitinho. Então, se deixar eu falar, eu vou falar um montão de coisa, tá? Então, quem quiser fazer pergunta, fica aberto. Agradeço a Dona Fátima, agradeço a Jane, agradeço os meus colegas, que gentilmente estão todos aqui. A Imaculada. Rapaz, ela estou aí, está mostrando, mas não tem problema não. Então, Paloma, fique à vontade. Quem quiser fazer pergunta, que levante a mão e nós estamos à disposição, tá certo? Ok, Dona Iraci? As perguntas, Jonathan e pessoal do Rede Vivo, será no segundo bloco, com Pinga Fogo no Cuscuz. Agora, vamos para o ESG1 presencial, com o nosso querido William. William, fala que a gente te escuta, fala sobre o ESG1, como você aborda, como é a metodologia. Tudo tranquilo, estamos todos aqui entre amigos e estamos aqui à tua escuta. Vai que atua! Muito obrigado. Paloma, lembrando que o Alcides também está aí, certo? Perdão, seu Alcides, esqueci o senhor no churrasco da evolução. Fala-me, Deus! Mas quem vai falar é eu. Quem vai falar é o William. Acertei. Tá bom. Pessoal, boa noite a todos. A proposta, né, de trazermos um pouco da visão do ESG é muito interessante para a gente até explicar para os alunos que têm aquela vontade de fazer, mas ainda não teve aquele empurrão, né? Hoje eu vou tentar dar esse empurrão. Gente, de uma forma bem simplista, trazer para vocês a temática,
bem superficial do que a gente vê no ESG, né? O ESG 1, pessoal, ele tem a função de dar uma introdução, né? Uma compreensão dos fundamentos básicos que vão estar relacionados com a doutrina espírita. Então, dentro desse contexto, a gente vê, né, os fundamentos, né, o que é Deus, né, o que é Deus, o que é espírito, matéria, mundo espiritual, né? A gente tem a abertura, né, dessas definições, desses questionamentos. Partindo desse pressuposto de questionamentos, a gente também vê que a doutrina espírita é formada, né, por três, digamos assim, um tripé, né? Ciência, filosofia e religião. Por quê? Porque a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Nós não queremos passar um conhecimento sem que as pessoas, sem que os alunos, eles tenham o seu senso crítico, né, de aprender, mas saber por que está aprendendo, né? E aí a gente vê também definições de o que é o Espiritismo. Como foi que surgiu essa definição ao longo dos anos, né? Uma hora Kardec e todos aqueles amigos espirituais tiveram que dar um pontapé na definição desses termos que a gente tanto utiliza hoje em dia. Pontos também que a gente desenvolve durante o ano é com relação à imortalidade da alma, né, o conceito e a finalidade de reencarnação, o entendimento e a compreensão da lei de causa e efeito, né, compreender por que algumas coisas acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano. Entender, né, com aquela célebre expressão, há muitas moradas na casa de meu pai, né, que é a pluralidade dos mundos habitados, compreender a diferença desses mundos, compreender os níveis, né, espirituais, né, no sentido de moralidade, né. A gente também vê no EG1, né, uma introdução, de certa forma, no que cerne a mediunidade, né. A mediunidade a gente vai ter uma conexão lá no EG3, mas no EG1 a gente dá aqueles primeiros fundamentos, né? A gente faz ali uma definição dos tipos de mediunidade, a gente vê um pouco da prática responsável, que aí a gente tem uma temática muito importante, uma aula muito interessante, que é mediunidade com Jesus, né? O compromisso que nós temos de exercer a nossa prática mediúnica, tomando como base sempre o que o mestre deixou já de ensinamento para a gente. E aí, como fé raciocinada, que a doutrina espírita ela também nos convida, né, a essa reflexão e ao uso da razão, né, para aceitar, né, todos os seus princípios, né, a explicação sobre o livre-arbítrio, né, a capacidade que o ser humano ele tem de escolher, né, respeitando as suas ações, né, sendo responsável pelas suas escolhas. E a gente também não poderia deixar de falar sobre a lei do progresso, né? Que a evolução ela continua, né? no lado espiritual, aqui, né? Os espíritos eles alcançam estágios mais elevados de sabedoria e moralidade, né? Por meio desse mecanismo que a gente também aprende, que é sobre a reencarnação, né? O progresso moral, a gente também vê o objetivo que ele tem para a existência humana. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui temáticas que a gente vê durante o EG1. Né? O EG1 ele tem outra que eu não posso deixar de falar, que é uma responsabilidade. É como uma criança aprendendo a ler, é como uma criança aprendendo a nomear objetos do seu cotidiano. E aí, como ele está aprendendo a ler, né, e a escrever, a gente precisa dar exemplos. E aí a gente usa no EG1 um livro-texto, né, que ele serve como se fosse um paradidático, para que os alunos encontrem nele, de forma prática, todos os fundamentos, tudo que foi aprendido durante o ano. E esse ano,
o ESG1 está fazendo um estudo do livro Nosso Lar, né? Que é, para quem não sabe, é uma primeira obra da coleção, né, do André Luiz, na qual ele conta, né, a partir da visão dele, toda aquela descoberta dele como espírito recém-chegado novamente no mundo espiritual, toda aquela descoberta dele sobre todo aquele novo mundo, de certa forma. Então, eu convido a todos que estiverem me assistindo, né, futuramente aí no YouTube, a se interessar, a dar uma chance, um voto de confiança, porque vocês não vão se arrepender, tá bom? Essa era a minha fala destinada a vocês. Excelente. William, Martinha, pessoal, obrigada pelos esclarecimentos. E vale lembrar que o William e seu Alcides representando aqui o ESG1 presencial. Vamos para o intervalo? Bora! Eu gostaria de chamar ele para esquentar essas picapes e soltar o break, que já já a gente volta com Pinga Fogo no Cuscuz. Solta o som, DJ JP! A diferença está na sintonia. Aqui toca mais música. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas. Onde a agonia do vazio pedra, onde ficarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no alto já pressentes tua chaga, eu te amo e João ao chão e solo. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Povo a vida e tomo pela tua mão. Crê te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço
e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Sei que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedras. Sei que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedras. Paloma? Olá. Desdobrei e voltei. Olá, pessoal, estamos de volta com o nosso Cuscuz com Espiritismo, edição especial da ExpoEG. E estamos aqui todos reunidos para o nosso segundo bloco, que é o Pinga Fogo no Cuscuz. E, para quem perdeu, temos aqui o pessoal do Rede Vivo e o EG 1 presencial. Bora lá, quem está aqui de prontidão para fazer aquela pergunta do Pinga Fogo? Fala, Iraci, que o povo te escuta. Só esclarecendo, o Lar dos Humildes tem EG1 presencial e EG1 online. Nós temos turmas online, certo? Por isso dessa informação que a Paloma disse, EG1 presencial. Só isso aí. Mas agora, falando sobre o estudo, achei muito interessante a fala da turma do Rede Vivo sobre o Sermão da Montanha, né? De como vocês colocaram esse estudo. E aí eu gostaria que as pessoas do Rede Vivo, alguém me dissesse como é que é feito esse estudo no Rede Vivo. Como é que é feito essa escolha? É uma sequência? É o Evangelho segundo Mateus primeiro? Como é que se dá o estudo no Rede Vivo? Vocês podem me esclarecer? E daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta aqui que as pessoas estão no chat fazendo perguntas, e aí eu vou colocar as perguntas. Mas primeiro essa minha curiosidade. E tem aqui a Imaculada, né, que é a nossa facilitadora do coisa, só que ela está em trânsito, mas o Jonathan já começou aí a querer responder. Tá. Iraci, o nosso estudo é todo baseado no roteiro que nós temos em mãos, tá? O que é de diferente é que nós trazemos, de acordo com a bibliografia ou que for pertinente, trazemos assuntos e pessoas que estão ligados na doutrina espírita, algumas psicografias, para nos auxiliar na compreensão. Então, mas tudo é baseado no nosso roteiro, tá? Então, especificamente, eu escolhi esse tema, porque esse tema é tão rico, tão maravilhoso, que depois começa no tema 12, vai até o tema 26, tá certo? Do tema 12 ao tema 26, que está todo no roteiro, e em cima disso que nós fazemos os nossos estudos, tá certo? Logicamente com a orientação e a coordenação da nossa orientadora. Eu acredito que posso ter respondido, tá, Iraci? Respondeu. Então, existe um livro com o roteiro, e que esse roteiro vocês seguem com o estudo do Evangelho, com o roteiro pré-estabelecido das partes do Evangelho, e aí se estuda no miudinho, né? A Conceição levantou a mão, que é também do Rede Vivo. Diga, Conceição. Parece que não está conseguindo abrir. Agora, eu tenho uma pergunta. Não, é porque eu acho que estava fechado aqui o microfone. Está me ouvindo agora? Estamos sim. Diga, Conceição. Sim, como o Jonathan falou, realmente é um estudo voltado, né, especificamente para o Evangelho, né? Para o Evangelho de Jesus, é um estudo sistematizado e sequencial, né? Que foi criado pela FEB, que tem até um estudo numa rádio aí, e que hoje ele é
que foi introduzido em algumas casas, né? Esse estudo específico do Evangelho. E compreende o estudo de todos os 27 livros, né, do Novo Testamento. Então, é muito tempo. O bom é que nos concede a oportunidade da gente criar raízes, né, das pessoas que estão conosco, né, do grupo. Que bom que é muito tempo de estudo, né? Agora tem uma pergunta aqui, que é para o EG1, do Roberto aqui, o nosso ouvinte, que diz: qual o ganho ou transformação que ele destaca como consequência do estudo? Para o William. Olha aí, William, um ouvinte aqui fazendo uma pergunta. É o Roberto, que é nosso ouvinte e também estudante do EG3, que está aí no chat acompanhando o nosso programa. Mais uma vez, obrigado, né, pela participação. Eu acho que a primeira coisa que me veio à mente aqui é o conforto. Porque muitas pessoas, quando chegam até a uma casa espírita, chegam em busca de conhecimento, elas chegam carregando muitas perguntas, muitos questionamentos, elas vêm com muita dúvida com relação à morte, sobre a existência ou não depois da morte. Então, o estudo, principalmente nesse momento inicial de EG1, nos traz conforto. Sabe quando a gente termina uma aula, a gente falando sobre a existência do espírito, né? Você vê no rosto do aluno que ele meio que se conforta, ele diz assim, nossa, então é real mesmo, né? Então a primeira coisa é o esclarecimento, é esse conforto que o estudo traz, né? Depois vem a conscientização, que é quando o aluno, depois desse conforto inicial, e ele tendo iniciado seus estudos, aí ele começa a se conscientizar sobre determinados pontos, tanto de comportamento, como de conduta, como de definições que antes ele usava de forma, digamos assim, não tão correta. Então a gente tem essa mudança no perfil de pensamento do aluno. Obrigado, William. Paloma, está com você, só que a Imaculada aí parece que quer dar uma palavra. Isso mesmo. Fala, Imaculada! Pessoal, boa noite. Desculpem o atraso, mas é porque dia de quinta-feira é um pouco complicado para mim. Iraci, na hora que você estava fazendo a pergunta, a minha bateria riu. Aí caiu e eu corri e voltei, mas eu entendi o âmago, a essência da pergunta, que é a questão da abordagem, como é que a gente faz. Eu queria só falar um segundo a esse respeito. Quero dizer que o Rede Vivo, ao contrário dos outros estudos da doutrina espírita, em que a pessoa vai desvendar o espiritismo, vai aprender sobre o mundo espiritual, o Rede Vivo tem uma proposta de construção de uma conduta ético-cristã diária. É você pegar o evangelho e levar para o seu dia a dia. E aí a gente faz a abordagem, além de utilizar a apostila, que é muito rica, eu acho que foi uma das apostilas melhor elaboradas pela FEB, que eu vi até hoje, nós trazemos 3 aspectos de análise, de reflexão. A gente traz como base o Emmanuel para as questões filosóficas, a gente traz a Joana de Ângeles para as questões morais e psicológicas, porque ela traz as dores da alma, estuda isso com profundidade na série psicológica, e a gente aborda também, por outro lado, o Rigonati, que vai interpretar o Evangelho mesmo à luz do Espírito, à luz da doutrina espírita. Então, a nossa abordagem, além da questão da apostila, a gente pega esses 3 autores básicos e outros que porventura tratem dos temas, mas fixos mesmo, a gente pega esses 3, né? Porque ela traz a questão psicológica, a Emmanuel filosófica, e o Rigonati vai trazer a interpretação do Evangelho propriamente dito.
Era só isso. Acho que deu para responder a tua pergunta. Maravilha. Exatamente essa questão de como é que é feito e saber que são estudados todos os livros do Novo Testamento, né? Isso é bem interessante, que dá uma certeza que vai ter muito tempo para estudo ainda pela frente, porque estudar, porque não é só ler, porque as pessoas pensam que ler, lendo, não, é estudando. E é isso a maravilha do Evangelho Redivivo. E Paloma está com você. E alguém mais levantou a mão para fazer alguma pergunta? Opa, bola tá para mim. Vamos, pessoal, vamos preparar as perguntas. Alcides, você quer falar alguma coisa a respeito do ESG 1? Já que você é monitor, facilitador do estudo do ESG 1, junto com o William. Iraci, amigos, boa noite, não é? Um prazer estar aqui com vocês. Só gostaria de dizer que o nosso Lar dos Humildes ele vai completar 30 anos agora, 31 de dezembro. E quando nós recebemos essa oportunidade da construção dessa casa, nós recebemos a intuição que deveríamos ter a caridade material e a caridade espiritual. A caridade material seria a sopa, a distribuição de cestas básicas, que até hoje a casa consegue manter, graças a Deus. São mais de 60 famílias, né, que são amparadas pelo Lar dos Humildes. Todos os sábados tem uma equipe que fabrica a sopa, mas a caridade espiritual, que é o estudo. Então, o carro-chefe da nossa casa é o estudo. E isso nos alegra muito, porque é uma felicidade ver o sábado à tarde a casa lotada, não é, de alunos para essas diversas séries, né, que são o ESD, o EAD, o Evangelho Redivivo, o EP, que é um curso que dura o ano inteiro. Então, o William está comandando, né, o ESD 1 esse ano. Eu estou dando um apoio, né, mas ele é que é o cabeça, né, do ESD 1. É uma satisfação muito grande, mais um Expoed na nossa casa. Nos causa assim, uma alegria muito grande ver a riqueza que é o estudo doutrinário, né? E agora evangélico também. Muito obrigado. Paloma, tá com você. Tá aí ou tu desdobrou? Eu quase desdobrei. Aí meu mentor puxou meu pé assim, aí fez uma cosquinha e voltei, gente. Perdão. Vamos, discípulo de prece, para não desdobrar novamente, porque é o meio mais gratuito de se viajar. Bora lá, finalizando nossa noite com muita gratidão por essa expoege maravilhosa. Se você está com muita vontade de fazer parte dos estudos do Lar dos Humildes, entre em contato com o Instagram, @CE-Lar-dos-Humildes, que terá todas as informações sobre as inscrições, tem o app para você entrar a qualquer momento do ano e você será super bem-vindo ou bem-vinda a estudar e aprender cada vez mais sobre esta doutrina de amor e sobre os ensinamentos da codificação. E aí, bora de prece final, e eu gostaria de chamar ele mesmo, um dos facilitadores do ESD 1 presencial, William! Pronto, vamos lá, pessoal. Todos nós ficarmos confortáveis, relaxados, elevarmos nosso pensamento ao alto nessa noite de aprendizado. É com imenso prazer que a gente te agradece, Pai, a oportunidade de termos nos reunido em mais uma noite nesta rádio. Esta rádio que agora com a missão de transmitir uma informação para aqueles que tanto buscam conhecimento. Que eles também, Pai, possam sentir a necessidade, a força e a inspiração para se inscrever nos diversos cursos que a nossa casa disponibiliza. Que eles possam ter a certeza que muitas das suas questões, questionamentos e dúvidas poderão ser retiradas. E que envolva, Pai, a todos os nossos estudantes, que eles tenham força, que eles tenham garra
e fé, a certeza que nos move para continuar todos os anos, agaranhando cada vez mais conhecimento. Nos ampara, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, lembre-se, a prece é essencial e que todos aqui estamos, sejamos envolvidos de luzes benfazejas que aumente pelos nossos lares e, além da prece essencial, bebam bastante líquido, que essa época de verão está daquele jeito. E a próxima quinta teremos mais esse Poés de Sim e para fechar o nosso mês com chave de ouro. E é isso, tchauzinho, tchauzinho, com mais Cuscuz com Espiritismo. Até a próxima quinta.